Olá, turma, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu resolvi fazer algo diferente, ficar um pouco mais próximo de vocês, um pouco mais íntimo para a gente conseguir ter uma conversa um pouco melhor, tá bom? Então, hoje nossa aula será sobre a simulação na radioterapia. Em aulas passadas, a gente já falou um pouquinho sobre, né? Na aula de simulação e planejamento. Só que hoje a gente vai dar uma ênfase e um foco um pouco maior a essa simulação na radioterapia, tá joia? Então vamos lá. Quando a gente fala justamente desses simuladores de tratamento, né, eles foram desenvolvidos justamente com o objetivo de melhorar a qualidade da localização daquele tumor, né, daquele volume-alvo, do planejamento dos campos no qual vai receber a radiação, né, de tratamento e do posicionamento do paciente. Outro aspecto também relevante é a questão da reprodutibilidade, né, do conforto e do posicionamento do paciente, não é isso? Porque o conforto do paciente e essa reprodutibilidade diária de seu tratamento devem ser cuidadosamente considerados em seu posicionamento, o qual é feito seguindo as marcações dos centros e dos limites do campo de radiação, tá bom? Bem como as referências na sua pele ou mesmo no acessório imobilizador que o paciente vai estar utilizando no momento do tratamento, tá joia? E aí, falando dessas etapas de simulação, vai ser executados, né, alguns procedimentos, né, algumas etapas. Uma delas é a localização e a definição do volume a ser tratado. Em aulas anteriores, a gente já falou sobre esse volume, não é? A diferença de cada um deles. Mas aqui na imagem a gente pode observar, por exemplo, que tem uma área delimitada, não tem? Essa área delimitada é justamente, né, a área, né, no qual vai estar aquela próstata, tá bom? Aquela região do qual vai ser o volume-alvo a ser tratada, tá bom? Então a gente sim precisa, né, em uma dessas etapas, saber da localização e definir esse volume que deve ser tratado. Também, outra etapa a ser executada vai ser a localização dos órgãos de risco a serem protegidos. Então, não somente a radiação, né, ionizante vai ser sobre aquele tecido tumoral, mas também a gente precisa poupar aquele tecido sadio, tá bom? Para não ter nenhum tipo de efeito biológico e genético naquelas células, não é isso? Então, como a gente visualiza também aqui na imagem, a gente pode ver que a gente vai ter a próstata, né? Só que posteriormente essa próstata a gente vai ter o quê? O reto. Então, o reto vai ser também um órgão de risco, no qual deve ser protegido. Da mesma coisa que anteriormente essa próstata, a gente vai ter o quê? A bexiga, que também vai ser outra estrutura no qual deve ser protegido, né? Então, são órgãos de risco e também devem ser avaliados nessa etapa de simulação para que ele não receba uma alta dose, né, e, consequentemente, não prejudique esse tecido. Outra etapa é justamente a definição da técnica que vai ser utilizada, né? Qual técnica o médico radioterapeuta ele vai escolher para a execução do tratamento, seja ela de radioterapia modulada, não é isso? Seja do arco volumétrico, o GRT, né, que é guiada por imagem, enfim, ou mesmo a técnica 2D, caso a clínica, né, o hospital não tenha suporte suficiente para ter um aparelho de alta tecnologia. Então, a depender, né, vai ser escolhido, né, vai ser feita essa simulação de acordo, né, com a técnica que foi escolhida para ser utilizada, não é isso? Seja for utilizar uma 2D pelo telecobalto, ou mesmo, né, uma 3D por equipamento muito mais moderno, né, que é um acelerador linear. Então, a depender da técnica, sim, teremos, né, uma, uma simulação, né, específica. Da mesma forma que a escolha também dos acessórios que serão utilizados, porque vai depender também da onde vai estar sendo feito aquele tratamento do paciente. Não é isso? Então, a escolha dos acessórios adequados, a localização e a imobilização do paciente, porque a partir do momento que o paciente for colocado naquela posição, ela não pode sair, precisa se tornar imóvel.
Então, por isso que a gente vai usar esses acessórios. E também essa simulação vai ocorrer com a utilização desses acessórios específicos, tá joia? E aí a gente sabe que teremos vários tipos de simuladores, né? Podem ser os bidimensionais com imagens 2D ou mesmo os tridimensionais com imagens 3D, não é isso? Os simuladores convencionais são justamente aqueles que utilizam simuladores, né, com imagem, né, com aquela reprodução bidimensional, não é isso? São construídos basicamente de um tubo de raio-x, né, de diagnóstico, não é isso? Que vai ser fixo aquele gantry, com montagem isocêntrica que vai ser idêntica à montagem do equipamento no qual o paciente vai realizar o tratamento, no qual a gente pode ver, né, aqui abaixo nas imagens, não é isso? E a gente pode observar, né, que a gente vai ter essa mesa no qual ela pode também se deslocar para várias posições, não é isso? Então, essa mesa de tratamento, né, ela vai ter essa estrutura, plana, né, em base especial, que vai possuir a capacidade de fazer movimentações, seja ela uma movimentação supra, né, supero-inferior, né, látero-lateral, ou mesmo crânio-caudal e até oblíqua. Então, a depender, vai ser sim feito algumas movimentações nessa mesa, tá joia? Porque vai ser justamente nessa mesa, nessa estrutura que o paciente vai se deitar, tá bom? Vai ser posicionado. E aí, a partir do momento que o paciente for posicionado nessa mesa, ele não vai poder realizar mais nenhum tipo de movimento. Isso porque é apenas a mesa que vai realizar os movimentos e não o paciente, tá bom? E além disso, a utilização de eventuais acessórios, que também pode ser utilizado para fazer as imobilizações, tá bom? Falando também, né, ainda nesses simuladores convencionais, né? E no simulador a gente vai definir o que, por exemplo? O isocentro do tratamento, que vai ser justamente aquele ponto em uma determinada profundidade no paciente, no qual o gantry, não é isso? E a mesa do aparelho de radioterapia vai Vai girar, tá bom? Os campos também de radiação para a região a ser tratada no paciente e os acessórios de posicionamento e mobilização do paciente, que a gente falou também anteriormente, tá bom? Para garantir A reprodutibilidade durante todo o tratamento, tá bom? E o processo, né, de localização do tumor e de definição do tamanho dos campos de radiação é feito com base justamente em parâmetros ósseos, porque a gente está usando imagens bidimensionais, que também definem as regiões a serem protegidas. Não é isso? Então a gente vai utilizar imagens bidimensionais, que são aquelas imagens planas, porém a gente não vai ter um bom contorno, não é isso? A gente não vai conseguir especificar doses, né, mais específicas para cada região. A gente não vai poder também, além do que a gente também não vai saber sobre o volume daquelas estruturas, porque a gente está usando imagens bidimensionais, que são essas imagens planas, tá bom? E a definição dos campos de radiação vai ser feita com colimadores luminosos, tá bom? E a mesa do simulador, ela tem os mesmos movimentos da mesa do tratamento. Isso porque precisam ser equiparadas, precisam ser movimentos semelhantes para a reprodutibilidade do tratamento ser tá bom? E o simulador convencional, ele reproduz justamente as condições geométricas do tratamento que será realizado na unidade, né, de teleterapia. Tá joia? Os avanços, né, nessa radioterapia tomaram uma crucial localização precisa do volume a ser tratado, né? Então, com o tempo, foi se evoluindo, né? Isso é super importante para melhorar tanto as técnicas quanto o tratamento do paciente, para que de fato aquela dose empregada, né, seja aplicada de forma mais homogênea possível dentro daquele volume alvo, tá bom? Então foram desenvolvidos nesse aspecto, né, procedimentos e técnicas, né, que têm como objetivo garantir a reprodutibilidade
deste tratamento no indivíduo. E a gente vai ter o check filme e mesmo o portal filme, tá bom? A gente vai utilizá-lo justamente para verificar se aquele campo de radiação será bem reproduzido durante aquele tratamento. Então a gente deve radiografá-lo durante a simulação do tratamento, né, que é o portal filme, para que depois a gente possamos fazer aquela comparação à radiografia realizada diretamente no aparelho, né, no check filme. E aí a gente vê nessas imagens, né, na verdade, o que é esse check film, né, que é aquele método clássico para avaliar se o campo de radiação está posicionado de acordo com a simulação e o planejamento do paciente. Então, a gente pode verificar aqui nas imagens. Então, a gente verifica aqui que logo na primeira imagem, né, à esquerda, a gente está vendo o quê? Vocês podem verificar o quê? A simulação, não é isso? Já a gente vai ter o check film, né, do respectivo campo realizado no equipamento, já na imagem à direita dela. Isso na primeira imagem, né? Na primeira imagem a gente vai ter uma imagem esquerda e direita, não é isso? Na esquerda a gente observa essa simulação e na direita a gente observa esse check film, tá bom? Para a gente de fato verificar se o campo de radiação está posicionado de acordo com o que foi feito na simulação, né? E no planejamento do exame. Ou do exame não, da terapia, não é isso? E aí, essa radiografia, ela vai ser comparada, óbvio, àquela radiografia que foi feita, né, naquele simulador convencional, tá bom? Ou a DRR, como é chamado, tá bom? É justamente definida durante aquela simulação virtual, né, no sistema de planejamento, tá bom? E aí a gente vai ter, né, seja esse check film radiográfico convencional ou mesmo, né, aquele digital. No entanto, a gente vai ter vantagens e desvantagens em ambos. Por exemplo, no check film radiográfico convencional, como vantagem, vai ter a facilidade de obtenção, né, um custo mais baixo e vai ser mais durável, vai demorar mais tempo. Tá bom? As desvantagens é a aquisição mais tardia daquela imagem, dependência de revelação e difícil análise quantitativa. Então é muito subjetivo, porque a gente não vai ter uma imagem com volumes bem definidas para a gente conseguir ter uma boa descrição, né? Já o check film digital, como vantagem, vai ter imagens em tempo real, algo que é extremamente importante, aquisição de múltiplas imagens, capacidade de processamento digital para otimização da imagem. Então, a gente tem a capacidade ainda de melhorar a qualidade desta imagem, comparação numérica entre o filme de planejamento e o filme, né, também de tratamento, e fácil integração em redes com os dados do tratamento de cada paciente. E como desmontagem, um custo o quê? Do equipamento que, óbvio, é muito mais caro do que da radiografia convencional, não é isso? E do que deteriorização do arquivo magnético de imagem com o tempo, fragilidade do equipamento, dependência eletrônica, inconveniente de interpretar as imagens em um monitor, porque a gente já está usando o quê? Tecnologia. A gente não vai ver simplesmente aquela análise, né, após a revelação. Não, a gente não vai ver. Vai ser justamente onde no monitor, porque vai ser feito em tempo real pelo equipamento e contínuas atualizações de software. Então, a partir do momento que esses softwares estão sendo atualizados, mais dinheiro precisa ser gasto, investido, tanto em equipamentos quanto no treinamento de pessoas que vão, né, trabalhar, né, e vão estar ali trabalhando com aquela técnica, né? E, claro, manutenção especializada. E aí, esse porta-filme, né, vai ser um moderno dispositivo que vai ser colocado no acelerador linear, né, que no caso é uma das técnicas mais atuais, para aquisição de imagens digitais, que foi o que a gente falou anteriormente, né, que tem vários benefícios, né, de imagens digitais de posicionamento com qualidade superior ao dos check filmes, né, que são aquelas radiografias, né, mais
convencionais, mais antigas, que precisam de revelação, de mais tempo. Então, consequentemente, né, para o tratamento do paciente, isso não é algo tão bom, já que a gente pode ter imagens em tempo real de melhor qualidade, né, já que, além disso, a gente pode melhorar a qualidade delas, tá bom? E aí, né, terminada essa simulação, as imagens radiográficas, no caso, num simulador convencional, né, as imagens radiográficas do paciente serão enviadas para os cálculos da dose e do tempo de tratamento que esse paciente vai precisar, tá bom? E aí a gente já finaliza esse momento do simulador, né, convencional. E aí agora a gente vai para a utilização de um simulador que utiliza imagens tridimensionais, que são aquelas imagens em 3D com qualidade muito melhor, né? A gente pode ter imagens volumétricas, não é isso? E aí a gente vai ter esse tomógrafo simulador, porque estamos utilizando qual tipo de equipamento? A tomografia, né, computadorizada. E a evolução das técnicas de aquisição da imagem, né, principalmente a invenção da tomografia, utilizando, né, os raios-x, trouxe uma grande inovação para as técnicas de simulação em radioterapia, pois possibilitou justamente a realização da simulação virtual do tratamento. Porque a gente vai ter agora o que? Imagens tridimensionais, tá bom? E aí na imagem abaixo a gente pode ver esse equipamento, né, esse tomógrafo. Só que esse tomógrafo vai ter algumas especificações um pouco diferenciadas do que é utilizado apenas para aquele radiodiagnóstico, tá bom? E vai ter algumas especificações diferentes, porque a gente vai utilizar também acessórios diferentes, a gente vai ter que ter um tamanho de um Gantry diferente, enfim, outros aspectos diferentes desse acessório para a gente poder utilizar. Qualquer equipamento de tomografia pode ser utilizado? Pode. No entanto, ele precisa também, né, estar conformes algumas necessidades que vão ser precisas na radioterapia para a gente conseguir ter essa boa reprodutibilidade, tanto na simulação, né, quanto no tratamento. Não é isso? E aí, nesse tomógrafo simulador, né, que é utilizado em radiodiagnóstico, ele pode ser também utilizado em radioterapia, o que a gente acabou de falar. E aí é importante a gente salientar o quê? O Gantry que vai ser utilizado vai ser especial. Vocês conseguem observar que o tamanho desse Gantry é muito maior do que utilizado no radiodiagnóstico normal, comum, né, no radiodiagnóstico. Isso por conta do que vai entrar alguns acessórios. Inclusive na imagem aqui abaixo, na primeira, à esquerda, a gente visualiza, né, que tem ali um acessório. Então, se precisa, né, se entrar com aquele acessório, consequentemente, esse Gantry precisa ser maior. Né? Então, esse é um dos aspectos que precisa, né, esse tomógrafo, né, ter para a gente conseguir também reproduzir isso na radioterapia, tá bom? Outro aspecto é mesa plana especial, semelhante que é utilizada nas unidades de tratamento. Ou seja, a mesa que é utilizada na radiodiagnóstico é diferente da mesa que é utilizada para radioterapia. E os lasers também fixos em sua sala, né, para auxiliar na localização do paciente e na determinação do isocentro de simulação. Não é isso? Porque a partir daquele laser a gente vai poder estabelecer naquele posicionamento, não é isso? E também na imagem que a gente pode observar, né, mas no canto, né, no canto direito, a gente pode ver que o FOV, ele também precisa ser o quê? Maior. Porque ele não pode deixar algumas estruturas de fora. Não é isso? A gente pode observar que tem um FOV menorzinho. Não é isso que é aquele verdezinho. Aquele é um FOV pequeno, porque a gente não está conseguindo a abrangência de todo aquele campo, de toda aquela estrutura. Já o de 80 centímetros, ele é muito maior, isso vai depender também do paciente, do equipamento que vai entrar. Isso vai possibilitar a gente conseguir pegar todas as estruturas, tá bom? E aqui a gente pode ver a diferença, né? Tanto de uma mesa que é utilizada apenas para fazer exames, né? Diagnóstico na tomografia, e quanto para o tratamento, não é isso? Então, na primeira imagem, né, a gente observa
que ela é o quê? Ela é anatômica, não é isso? A paciente deita, né? E ela vai ser anatômica. Ela não é o quê? Plana. Já na segunda imagem, a gente observa que é uma mesa plana, igualmente a mesa de tratamento. Porque precisa ser o quê? Reprodutível, tá bom? E também a abertura do gantry, do tomógrafo, ele pode ser um fator, né, limitante para quando a necessidade de utilização de acessórios de posicionamento do paciente, como a gente pode visualizar na imagem, que é a rampa de mama, que é o Breast Board, tá bom? E aí o equipamento modernos que a gente tem hoje, né, já pode ser já vem com um tamanho, né, mais adequado, né, já são projetados e comercializados especificamente para radioterapia. Isso por conta da necessidade, né, de um gantry, né, um pouco maior para a gente conseguir adentrar com esses acessórios, tá bom? E para o processo de simulação virtual, são feitas aquisições de imagens tomográficas num plano que axial. Então, na tomografia são feitas o que? Imagens, né, no plano axial. E posteriormente, essas imagens, quando feitas no plano axial ou transversal, como vocês queiram chamar, a gente vai poder o que? Reconstruí-las. Não é isso? E aí a gente vai poder ter imagens coronais e sagitais também. Então a gente vai ter imagens 3D que a gente vai conseguir visualizar muito melhor o volume dessas estruturas, algo que a gente não conseguia alcançar, né, naquelas imagens bidimensionais planas, não é isso? E nesta etapa, as técnicas de radioterapia normalmente auxiliam na mobilização do paciente e na localização daquele isocentro de simulação, além de participarem na operação do tomógrafo, tá bom? E aí falando, né, respectivamente, que as imagens, né, são adquiridas, né, naquele tomógrafo, nesse processo, e aí após disso são enviadas essas imagens para uma estação de planejamento, que é justamente o workstation, que é o lugar onde vai estar, né, o médico, o físico médico, né, no qual vai fazer todo aquele planejamento das imagens, não é isso? E vai utilizar-se um programa específico, né, que é Sistema de Planejamento de Tratamento, tá bom? Que é o Treatment Planning System, que é o TPS, que vai ser utilizado para poder fazer esse planejamento após ter feito essa simulação, tá bom? E o conjunto de imagens tomográficas vai ser processadas e vai ser transformadas, né, em um paciente virtual em dimensões 3D. Não é isso? E a partir disso a gente vai poder, né, determinar algumas coisas, como o isocentro do tratamento, dos tamanhos do campo de radiação e das regiões a serem protegidas. Não é isso? Então, a partir do momento que a gente fizer a aquisição daquelas imagens no tomógrafos, elas serão enviadas para o planejamento, para aí a gente fazer a delimitação, o desenho daquele volume, né, definir aquele isocentro do tratamento, especificamente na região alvo, bem na região do alvo, do volume alvo, não é isso? Também os campos e as regiões que também devem ser protegidas, né, aquelas regiões adjacentes. E aqui, né, a gente já observa, né, que é o que eu acabei de falar anteriormente, que aí na primeira imagem a gente vai ter, na primeira e na segunda, né, a gente vai ter todas as regiões no qual vai ser desenhadas e delimitadas esses volumes, que inclusive a gente já estudou sobre isso, não é? Daquele volume alvo no qual precisa ser de fato tratado, aquelas regiões próximas, caso aconteça algum tipo de movimentação, que também vai receber uma quantidade de dose, né? Que são aquelas regiões subclínicas, não é isso? Também, como a gente pode observar na imagem abaixo, na região vermelha, a vermelha, é onde vai estar o que? Recebendo aquela radiação. Da mesma forma onde está o que? Em verde, ali do lado, ou mesmo em lilás, são regiões que não devem também receber uma alta dose de radiação, devem ser protegidas, porque são estruturas adjacentes, que não é o local onde tem um tumor, não é isso? Então, é esse momento que são feitos que vai ser feito o planejamento após ter feito a simulação no paciente. E aí, na próxima imagem, a gente observa, né, esses campos, né, que pode ser, né, tanto de 4,
5 a 6 campos, como a gente pode ver justamente nesta imagem, né, que são de 6 campos. E por fim, né, a gente vai também precisar avaliar no tratamento e utilizar deste gráfico, que a gente pode observar aí do lado, que a gente chama de histograma de dose-volume, tá bom? No qual a gente vai ter, né, nesse histograma a representatividade no gráfico tanto da dose, tá bom? E do volume. Isso para a gente garantir que a dose que foi prescrita pelo médico, né, da qual a dose que foram feitos aqueles cálculos pelo físico médico, ele seja de fato entregue. E seja entregue aonde? No alvo, naquele tumor bruto, né, naquele tumor. E sem que haja, né, sem que haja subdoses. Ou seja, a gente quer que aquela região receba a dose total, né? Aquela dose total, aquela dose máxima, aquela região no qual está sendo tratada, e que ela não receba o que? Doses subclínicas, né? Não receba subdoses, na verdade. São doses menores, que pode atrapalhar, né, nesse tratamento, tá bom? Da mesma forma que a gente não quer que doses mais elevadas também sejam, né, acabem sendo incididas aonde? Nessas estruturas que são sadias, adjacentes, não é isso? Então esse histograma também é relativamente, na verdade, ela é muito, né, importante para a gente fazer essa delimitação, né, para saber o quanto de dose vai ser entregue para aquelas regiões, para aqueles volumes, tá bom? E a partir do momento que a gente realizar todas essas etapas de simulação e planejamento, aí sim a gente vai iniciar o nosso tratamento no paciente, tá joia? Então, galera, beijos, abraços e muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!